O papel da economia na vida humana, a ordem invisível da cooperação. Por que a economia não é sobre números, mas sobre pessoas e como Mises desmonta as ilusões do coletivismo? O poder invisível da cooperação humana. Se os 2 primeiros capítulos de Ação Humana nos colocaram diante da ação individual como motor da realidade econômica, o capítulo 3 aprofunda esse entendimento ao mostrar como as ações se entrelaçam e formam a teia da vida em sociedade. Aqui, Ludwig von Mises nos revela a verdadeira natureza da economia, não como uma ciência de estatísticas frias ou curvas artificiais, mas como um estudo da cooperação humana baseada em trocas voluntárias. É neste ponto que Mises começa a desconstruir o maior mito da economia moderna, a ideia de que coletivos agem, que o Estado pode substituir o mercado e que decisões centralizadas geram prosperidade. Prepare-se para enxergar a economia como você nunca viu antes, como uma ordem emergente criada por milhões de escolhas individuais, livres e conscientes. O papel da economia na vida humana. Mises abre este capítulo com uma declaração poderosa. A economia é uma ciência da ação humana sob condições de escassez. E mais, trata-se de uma ciência que busca compreender como os seres humanos escolhem cooperar ou não para alcançar objetivos. Vamos destrinchar as principais ideias do capítulo. Nenhum ser humano é autossuficiente. Mesmo o mais isolado dos eremitas depende, em algum grau, do que outros criaram, construíram ou desenvolveram. Mises argumenta que a civilização é fruto direto da cooperação social, e que essa cooperação não nasce de imposições, mas de trocas voluntárias. Cada indivíduo, buscando melhorar sua própria vida, acaba contribuindo para um sistema maior, uma rede invisível de interações que gera prosperidade. Essa é a essência do mercado, um sistema de coordenação de esforços humanos que dispensa centralização, mas exige liberdade. Mises confronta aqui uma das ideias mais perigosas da política moderna, o conceito de que a sociedade age como uma entidade própria. Ele desmonta essa ideia com clareza. Não existem ações coletivas puras, toda ação parte de indivíduos. A economia só existe porque existem pessoas que escolhem agir, trocar, planejar e cooperar. A abstração chamada sociedade não tem vontade própria. Ela é o resultado das vontades individuais, e não o contrário. Esse entendimento é crucial para evitar a idolatria do Estado, que frequentemente se apresenta como se fosse o legítimo porta-voz da coletividade, quando na verdade atua frequentemente como um parasita da cooperação voluntária. O que acontece quando milhões de indivíduos agem livremente, buscando seus próprios objetivos? Surge o que Mises chama de ordem espontânea. Não é necessário um comando central para que o pão esteja na padaria, o combustível no posto ou o medicamento na farmácia. Tudo isso ocorre porque as ações humanas se coordenam naturalmente por meio dos preços, dos lucros, da concorrência e da informação dispersa. Essa ordem não é planejada por ninguém e, ao mesmo tempo, é mais eficiente do que qualquer sistema planejado. Mises aqui antecipa insights que seriam depois explorados por Friedrich Hayek. O conhecimento está distribuído, e o mercado é o único sistema capaz de organizar esse conhecimento sem coerção. Por que cooperamos? Por que nos especializamos? Por que trabalhamos? A resposta está nos incentivos. Mises explica que, ao permitir a propriedade privada, a livre concorrência e a livre formação de preços, o mercado cria incentivos racionais e justos para que as pessoas ajam de forma produtiva. O padeiro não faz pão por caridade. Ele faz porque espera um retorno. E esse retorno só vem se ele entregar valor. Ou seja, o mercado cria uma moral prática. Só prospera quem serve ao outro. Mises também reforça que toda ação humana ocorre sob condições de escassez. Tempo, energia, recursos, conhecimento, tudo é limitado. E por isso precisamos escolher, precisamos priorizar, precisamos trocar. Essa realidade é negada pelos planejadores centrais, que sonham com distribuições justas de recursos sem compreender que os recursos não existem em abundância infinita. A economia existe exatamente porque a escassez existe. Sem escassez, não haveria necessidade de escolhas, e, portanto, não haveria ação econômica. Quando o Estado tenta substituir o mercado, ele destrói os incentivos, corrompe a informação e enfraquece a cooperação.
Mises aponta que toda intervenção, seja um controle de preços, um subsídio arbitrário ou uma proibição moralista, cria distorções que enfraquecem o tecido econômico. Pior, cada nova intervenção exige outras para corrigir os efeitos colaterais da anterior. Isso gera um ciclo vicioso que leva inevitavelmente ao socialismo ou ao colapso. Apesar de se posicionar como um cientista da ação, Mises não ignora o valor ético implícito na cooperação voluntária. Ele mostra que uma sociedade baseada no livre mercado é também uma sociedade baseada em responsabilidade individual, respeito à liberdade alheia e meritocracia real. Aqui economia e moral se encontram, não porque uma impõe a outra, mas porque a liberdade econômica cria o solo fértil onde a ética floresce. Mises encerra o capítulo reafirmando que a economia não é uma invenção ocidental, nem um capricho burguês. Ela é uma ciência universal, aplicável a todo ser humano em qualquer tempo e lugar. Onde há escassez e seres humanos conscientes, haverá escolhas. Onde há escolhas, haverá ação econômica. E onde há cooperação voluntária, haverá mercado. Essa é a base racional da civilização. E ignorá-la, como fazem muitos governos, ideologias e teorias sociais, é preparar o terreno para o desastre. A economia é o estudo da liberdade. O terceiro capítulo de Ação Humana transforma a forma como enxergamos a sociedade. Mises nos mostra que a ordem que mantém o mundo funcionando não vem de cima, vem de dentro. Ela nasce de ações individuais, livres, conscientes e interdependentes. Essa ordem é o mercado, e o mercado é, na verdade, uma manifestação visível da liberdade humana. Ao entender isso, você começa a se libertar da ilusão do controle central, da crença na autoridade salvadora e da dependência de sistemas que só existem para extrair sua autonomia. A verdadeira economia é uma ciência da liberdade. E você, como agente, é parte viva dessa ordem. Gostou deste conteúdo? Curta para fortalecer a educação econômica no Brasil e no mundo. Compartilhe com quem acredita que liberdade e cooperação não combinam, e prove o contrário. Inscreva-se no canal Raiz do Capital e acompanhe os próximos capítulos da série Ação Humana, Raiz do Capital, Liberdade, Mercado e Conhecimento.